caros irmãos. É sempre uma alegria todas as oportunidades que temos de estarmos reunidos em torno de reflexões sobre as luzes do Consolador prometido por Jesus. Por que nós entendemos que o Espiritismo é o Consolador? Porque ele cumpre a promessa feita por Jesus que João registrou lá no capítulo 14 do seu Evangelho, no versículo 16 e subsequentes. Jesus fala o seguinte, que ele iria ao Pai, mas ele nos enviaria um outro Consolador, que ficaria eternamente conosco, que nos lembraria tudo o que ele disse e que nos falaria de todas as coisas. E o Espiritismo cumpre essa promessa. O Livro dos Espíritos, que é o nosso arcabouço doutrinário, tudo que você ouvir falar de Espiritismo, que nós ouvimos falar de Espiritismo, contém a primeira ideia ali no Livro dos Espíritos. Ele é tão importante que sobre cada uma de suas partes, Kardec publicou um outro livro. A primeira parte, sobre a primeira parte, ele publicou a Gênese. Sobre a segunda parte, ele publicou o Livro dos Médiuns. Sobre a terceira parte do Livro dos Espíritos, o Evangelho. E sobre a quarta parte, o Céu e o Inferno. Então, ele literalmente e de fato nos fala de todas as coisas. O que os Espíritos fazem o tempo inteiro nada mais é do que nos lembrar, nos tentar explicar tudo que Jesus já falou e que não poderia ter sido dito naquela época, não porque ele não quisesse, mas porque nós não estávamos prontos para receber tão luminosas verdades. Assim como hoje há muitos que não acreditam, que não compreendem, que não aceitam como verdade absoluta, né? Então os Espíritos nos falam, nos ajudam a compreender o que Jesus falou e que a princípio parece ininteligível. E por último, ficará eternamente conosco. Por que temos essa certeza também? Porque espíritas, sabedores que somos, de que a nossa realidade é de espíritos imortais, temporariamente num corpo de carne, nós sabemos que levamos adiante a nossa carga de conhecimento. Então, nesse sentido também, a lei de Deus, na sua expressão mais pura que os Espíritos trazem, ficará eternamente conosco à medida que formos compreendendo e absorvendo. Uma outra lembrança importante, antes de focarmos no nosso tempo de hoje, é o descortinar de Deus que os Espíritos nos trazem. Em 1857, Kardec literalmente quebra o paradigma do pensamento religioso quando ele pergunta aos espíritos que é Deus. Ele não pergunta quem é Deus, né? E a resposta só não é maravilhosa porque é uma realidade. Eles dizem que Deus é a causa primária de todas as coisas, inteligência suprema do universo. Quando os espíritos fazem isso, eles lançam o nosso olhar, eles tiram o nosso olhar de dentro do nosso mundinho, de dentro do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, nos tiram da terra, lançam o nosso olhar literalmente para o universo, para o infinito, que foi criação de Deus. Que é tudo criação de Deus. Inteligência suprema é coerente com a criação do universo absolutamente perfeito e maravilhoso no qual estamos inseridos. Na pergunta número 4, Kardec continua. Ele fala, mas onde podemos encontrar as provas da existência de Deus? E os Espíritos falam o seguinte, é uma resposta curta, mas que nos vão fazer refletir. Quando começarmos a refletir, nós vamos refletir o resto de nosso tempo aqui. Eles falam assim, as provas está numa medida que aplicais às vossas ciências. Procure a causa de tudo que não é obra do homem e a sua razão responderá. Vejam bem, Kardec fala em provas,
Os espíritos da codificação, que são João Evangelista, Sócrates, Paulo, São Luís, São Vicente, espíritos dessa hierarquia, da Pleiade de Jesus, né? Eles falam inúmeras vezes ao longo da codificação em provas irrefutáveis. Então, diante do Espiritismo, nós não temos mais uma proposta religiosa. Nós temos a lei de Deus na sua expressão mais pura, na sua realidade. Então, quando ele pergunta sobre as provas, os Espíritos falam o seguinte: procure a causa de tudo que não é obra do homem, e a sua razão responderá. E nesse momento nós começamos a observar a perfeição de tudo que há na natureza. A começar pelo verdadeiro microcosmos, que é o nosso corpo físico. André Luiz chama as nossas células de companheiras de evolução. André Luiz, quando convidado a visitar o departamento de reencarnação em nosso lar, ele que era médico aqui, né, conhecedor da ciência convencional, bagagem que levamos, né? Ele literalmente fica embasbacado quando ele vê um modelo do corpo humano que estamos todos usando, habitando enquanto estamos reencarnados. E a gente entende essa perfeição quando percebemos juntas e mais juntas de estudiosos e pesquisadores ficarem sem respostas diante de muitas questões que dizem respeito à nossa anatomia. Então, são provas irrefutáveis. Então, os espíritos nos colocam diante de uma realidade maravilhosa. Além do microcosmos, que é o nosso corpo, também o macrocosmos. Nós começamos a pensar na dimensão desse universo infinito e perfeito. E aí temos certeza de que Deus existe sim, e Ele é absolutamente todos os atributos que falam sobre Ele, que é perfeito, que é bom, que é onipresente, que é amoroso e justo e bom, tudo está longe de definir a grandeza, a grandiosidade desse ente supremo. Então, quando nós falamos sobre qualquer assunto, nós estamos com esse pilar fundamental, com esses pilares fundamentais que o Espiritismo nos traz. Hoje nós vamos falar do capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos, do item 18, sobre o bem e mal sofrer. E aí nós começamos refletindo o seguinte: bem-aventurados os aflitos. Será que é coerente pensarmos que o ser mais perfeito que esteve entre nós, lá na questão 625, Kardec pergunta: nós teríamos um modelo, um guia, alguém para seguir? E a resposta é curtinha: vide Jesus. Ele era de tal forma perfeito que o Espírito Divino o animava. Então, será que é coerente pensar que o espírito mais puro, perfeito que esteve entre nós, ele iria fazer uma proposta de sofrimento? Será que ele achava que a gente devia gostar da dor? Será que era isso? Né? Jesus, gente, os espíritos deixam para nós uma certeza de que ele não é simplesmente um personagem do cristianismo, não é simplesmente um personagem histórico. Jesus foi a expressão mais pura da lei de Deus que esteve entre nós. Para a gente ter uma noção, a mediunidade gloriosa de Chico Xavier, no livro Renúncia, ele nos traz um pequeno detalhe. Alcione, que é a personagem principal do livro, ela já morava em outro sistema solar, em Sírios. E ela resolve vir à Terra, ajudar um ente querido e vai pedir permissão ao seu orientador. E nessa hora nós observamos o que é a psicografia de Chico Xavier.
Nessa hora, Emmanuel fala o seguinte: Alcione pede, ao falar com, se não me engano, é Antênio o nome dele. É Antênio, que por sua vez estava sob orientação de Jesus. Jesus, que segundo a psicografia de Emmanuel também está conosco desde a formação da Terra. Desde a formação da Terra. Então, é só para a gente começar a pensar na extensão do amor dessa criatura, na grandeza dele enquanto espírito e ter vindo aqui entre nós simplesmente para exemplificar a lei de Deus. O que será que custou a esse espírito em sofrimento, um espírito que nós não temos noção da hierarquia dele, né? Se até em outro sistema solar também ele já organiza, já orienta trabalhos. Então, será que ele falaria alguma coisa promovendo a dor? Jesus, não. A gente tem que pensar que tudo que ele falou era se reportando a valores eternos, né? Então, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, né? Ele já sabia que a Terra, como planeta de expiação e provas que é, em transformação para planeta de regeneração, que aqui há ainda, nessa transição, o império da dor e do mal. E mais, ele sabia que ninguém reencarna para fazer o mal. Todos reencarnamos com o objetivo de irmos embora melhores do que quando chegamos. Está lá na questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Ir embora melhores do que quando chegou, né? A grosso modo, trocando em miúdos, é isso. Então, Jesus sabia também do papel absolutamente educador da dor. Educador da dor, como diz Paulo na questão 1009 do Livro dos Espíritos. A quantidade de dificuldades que nós escolhemos passar aqui é uma soma de dificuldades e dores para nos fazer desgostar de nossas enfermidades morais. Olha que pensamento lúcido de Paulo. Olha o que é a doutrina espírita. Sim, porque nós viemos para evoluirmos moralmente, que o objetivo do espiritismo é esse, a evolução moral da humanidade. Nós viemos, todos reencarnamos com esse objetivo. Acontece que a gente gosta de quem a gente é, né? Eu sei que eu sou um tanto orgulhosa, mas no fundo eu gosto de uma blusa de seda, de uma coisa de não sei o quê, né? No fundo, quando a gente olha para dentro de nós mesmos, só entre você e você sabe que no fundo você gosta de quem você é. Nós sabemos que Jesus é o exemplo perfeito, que precisamos melhorar, mas Deus sabe que precisamos de dificuldades para podermos galgar degraus na nossa evolução. Então, baseado nisso, será que Jesus, é claro que ele não falou, que ele não queria o sofrimento de ninguém, ele não quer, Deus não quer o sofrimento de ninguém, nem queria. Então, ele permite que nós façamos um planejamento reencarnatório onde há dificuldades, a exemplo dessa que estamos passando todos agora, a Terra toda. A gente vê como que Deus tem meios de nos irmanar a todos, de nos lembrar que somos uma grande família universal. Esse vírus invisível, aí, né, a olho nu, ele atinge toda e qualquer camada social, do branco, do amarelo, do vermelho, do negro, onde quer que seja. Somos todos irmãos, somos todos iguais. E o Espiritismo fala o seguinte: somos todos muito amados por Deus, porque fomos criados simples e ignorantes, mas fadados. Vejam bem, fadados à perfeição e à felicidade. Tem consolo maior do que esse?
Agora, é claro que nós temos um papel a cumprir nessa evolução. Não é simplesmente colocar uma rede numa sombra fresca e falar, eu estou fadada à evolução, vou ser feliz mesmo. Não. Mas Jesus deixou claro, né? Batei e abrir-se-vos-á. Buscai e achareis. Então, nesse momento que nós estamos passando por uma dificuldade, é bem oportuno a gente pensar nesse bem e mal sofrer. O que seria o bem? Vamos ver lá no Livro dos Espíritos o que é considerado bem. Questão 630. Como se pode distinguir o bem do mal? Olha a resposta de nossos irmãos. O bem é tudo que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo que lhe é contrário. Será que tem alguma dúvida nisso? Olha a simplicidade. O bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus. É tudo que está de acordo com o nosso olhar para o nosso próximo, visando o melhor para cada um deles. E o mal é tudo que se distancia disso em suas várias e infinitas proporções, né? Adiante, na 636, Kardec pergunta o seguinte: são absolutos para todos os homens o bem e o mal? São absolutos para todos os homens o bem e o mal? Olha que resposta sensata, clara, luminosa, né? A lei de Deus é a mesma para todos nós. Porém, o mal depende principalmente da vontade que se tenha de o praticar. O bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal, qualquer que seja a posição do homem. A diferença só há quanto ao grau de responsabilidade que está intrinsecamente ligado a essa vontade ou não de praticar o mal. A vontade nós sabemos que é uma verdadeira potência da alma. Na questão 909, Kardec pergunta: seria possível nós alijarmos de nós as nossas más tendências, o mal, toda a nossa enfermidade moral? Tudo que nos impede de vivenciar o bem, né? E a resposta também é curta. Os espíritos falam sim, fazendo muito pouco esforços, mas o que lhes falta é a vontade. O que lhes falta é a vontade de assim proceder. E isso nos faz refletir muito que toda a felicidade está em nossas mãos. Que esse bem que transformar a dificuldade momentânea que nós escolhemos num bem genuíno depende do nosso esforço, da nossa boa vontade. Nós temos inúmeros exemplos, inúmeros conselhos, nós temos inúmeras provas. Paulo nos deixa um legado inimaginável de compreensão e vivência do Evangelho, que está lá no livro Paulo e Estevão, que aliás é um livro, gente, que a gente não só recomenda, mas a gente recomenda para ficar na cabeceira. Né? É um livro que a gente empresta, não pede de volta. Paulo e Estevão, que a gente empresta, não pede de volta, põe outro no lugar na cabeceira. Paulo, quando ele já não podia visitar as comunidades que ele havia fundado, ele começa a escrever as cartas, suas famosas cartas, né? Em uma dessas cartas, se não me engano, é a carta aos Romanos, ele fala: fazei tudo com amor. No final será entre você e Deus. Essa é outra realidade maravilhosa que o Espiritismo nos traz, né? Nós não precisamos convencer as pessoas de nada. Nós precisamos verdadeiramente construir a nossa imortalidade, né? Porque diante da espiritualidade nós estamos nus. Os nossos sentimentos, pensamentos, intenções, a nossa verdadeira vontade, ela é vista através de vibrações, né? E é isso que realmente conta. Então, o mal está de acordo com essa vontade genuína nossa
de acertar, de fazer o bem, de nos reconhecermos como uma verdadeira e grande família universal, de não fazer para o outro aquilo que nós não queríamos que fosse feito para nós. Né? O bem consiste nisso. Em todas as situações é possível que façamos isso. E o Consolador Prometido nos traz inúmeras alavancas de trabalho, vamos colocar assim, foi o nome que mais me ocorreu aqui agora, né? Quando nós sabemos que o nível evolutivo da Terra é de planeta de expiação e provas para planeta de regeneração, nós sabemos que todos que estamos aqui somos imperfeitos. Como é que a gente ousa cobrar comportamento regular ou perfeito de quem quer que seja, se todos somos imperfeitos? Então, a gente vai lá na questão 886 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual o verdadeiro sentido da caridade como a entendia Jesus. Como é que eu utilizo esse verdadeiro sentido da caridade como a entendia Jesus, trazendo para esse bem e mal sofrer? Os Espíritos falam o seguinte, que o verdadeiro sentido da caridade ou do amor ao próximo, né, consiste em 3 coisas importantes. Primeiro, na benevolência para com todos. Onde que o Consolador nos auxilia nisso? Na certeza de que todos que estamos na face da Terra, encarnados e desencarnados, somos imperfeitos, carecemos de indulgência alheia. Ou seja, a gente lembra por que Jesus falou amorosamente, não julgueis para não serdes julgados. Não julgueis para não serdes julgados. Né? Segunda coisa, é outra virtude que é a irmã siamesa, a irmã gêmea, né? Benevolência, indulgência. Como é que você é indulgente se você não for benevolente ao mesmo tempo, né? Então, indulgência para com as imperfeições alheias. Nós temos vários exemplos do nosso querido Chico. Conta-se que, numa determinada situação, quando ele distribuía cesta de Natal para pessoas, para os nossos irmãos em vulnerabilidade social, que alguém chegou ao ouvido dele e falou, olha, aquela pessoa lá na fila, ela não precisa, e ela se vestiu mal para vir aqui ganhar uma cesta. Olha a resposta do Chico, indulgência absoluta. Ele fala, nossa, mas quanta paciência dela em esperar tanto para receber uma cesta que ela não precisa. Então, indulgência, queridos irmãos, é a gente procurar olhar o bem, mesmo onde aparentemente só existe o mal. E por último, o perdão das ofensas. O perdão das ofensas é um capítulo à parte, tão importante, que para termos ideia, quando Jesus o trazendo, ele dividiu a história em antes e depois de Cristo, porque o que ele trouxe de novo para a lei de Deus foi o perdão das ofensas. Antes era o olho por olho e dente por dente. Jesus traz o amor ao próximo, o amor ao inimigo. O amor ao inimigo. Se alguém te obrigar a caminhar 1000 passos, caminhe mais 2000 passos com ele. Amai os vossos inimigos. Isso é para a gente situar a importância do perdão, do que quer que seja. O perdão está implícito no Pai Nosso, que foi a oração que Jesus fez um pouco antes do seu desencarne entre nós. Então, a gente vê que o Espiritismo é tão luminoso enquanto lei de Deus que tudo emerge da certeza da existência de Deus, da certeza da imortalidade. Isso aqui é passageiro, absolutamente passageiro. A morte nada mais é do que uma porta de passagem para outro endereço. E isso, meus irmãos, o que o Consolador deixa claro é que é uma realidade. Eu volto a repetir o que eu disse no início. O Espiritismo não é mais uma proposta, uma teoria da lei de Deus. É a sua realidade. E para isso, para quem frequenta reuniões mediúnicas, já teve várias inúmeras oportunidades de atestar essa realidade, né?
Mas para quem às vezes não é espírita ou não faz parte de um grupo mediúnico, basta investigar. Basta investigar. A literatura é farta. E não só a época do espiritismo. Se a gente for buscar na história do pensamento religioso, nós vamos ver que a reencarnação já é trazida à baila desde 1750 anos antes de Cristo com Zoroastro. Em Moisés, no Antigo Testamento, está cheio de passagens atestando. Então, não é simplesmente a imortalidade, não é uma proposta, uma teoria, é uma realidade. Diante disso, né, diante da certeza de Deus, da imortalidade, que nós não perdemos ninguém, que nenhum sentimento verdadeiro se perde, que estamos o tempo inteiro entrelaçados através de nossos pensamentos, de nossos sentimentos, sintonizamos com essa ou com aquela faixa. É outra realidade. Então, diante de tanta segurança, de tanto consolo, de tanta certeza da bondade de Deus, tudo fica muito pequeno. Os espíritos falam isso. O espiritismo nos faz ver as coisas de tão alto, de tão grande, de tão perfeito, de uma forma tão maravilhosa, que todo e qualquer problema aqui, a gente sabe que a gente consegue transformar o limão que nos chega, por maior que ele seja, numa limonada saborosa. Não é gostar de sofrer, bem e mal sofrer, não significa que aquele que sofre bem gosta de sofrer. Significa que ele procura encontrar no sofrimento a sua face educadora, que é o que a gente veio fazer aqui. E mal sofrer é a rebeldia diante de toda a situação, a rebeldia diante da realidade da lei de Deus, né? Há pessoas, né, a gente vê que é o orgulho, infelizmente, que chegam a culpar Deus pela dificuldade, mas Deus não está vendo isso, será que Deus não vai acabar com essa pandemia? Gente, se a gente for pensar no tamanho do universo, vamos pensar só no sistema solar, né? A quantidade de planetas que tem girando em torno de si mesmo, em torno do Sol, tudo harmoniosamente. Será mesmo que Deus, que Jesus perdeu o controle do que acontece na Terra? Não cai nenhuma folha de uma árvore sem que Deus permita. E Jesus prometeu, né, que estaria conosco até a consumação dos séculos. E a gente investigando todas as informações que os espíritos trazem, a gente sabe que não há como duvidar de tanta realidade, porque elas estão aí à nossa volta. A gente vê lá o conceito de espíritos puros. O que é um espírito puro? Que Jesus foi o único que esteve entre nós. Espírito puro é aquele que tem a ausência absoluta da matéria, de influência da matéria, ou seja, não tem orgulho, não tem vaidade, não tem egoísmo, não tem balela nenhuma que nós temos e que nos levam a cometer toda sorte de imprudências que nos trazem a dor, né? Jesus não tinha nada disso. Então, ausência completa de influência da matéria, o espírito puro, e ciência de todas as coisas. Ciência de todas as coisas. Se Jesus está conosco desde a formação da Terra, está lá no livro A Caminho da Luz, da Mediunidade de Chico Xavier, se um espírito dessa hierarquia, será mesmo, né, que ele perderia o controle? Se todas as nossas passagens aqui, as nossas encarnações são planejadas, será que uma pandemia dessas proporções também não está sendo minuciosamente olhada, amparada? Não existe ninguém, em momento algum, em lugar algum, que não esteja amparado por Deus. Todos nós, ao reencarnarmos, combinamos, literalmente, com um amigo querido, e esse amigo fala: olha, meu irmão, eu vou estar lá com você.
o tempo todo, é o nosso anjo de guarda, né? Eu vou estar lá, se precisar me chame. Não tem ninguém que não tenha esse anjo de guarda junto de nós. Então, todas as informações que o Espiritismo nos traz é de absoluto esclarecimento e consolo, de absoluto esclarecimento e consolo. Que a gente possa seguir o exemplo da grande Ivone Pereira, que ela fazia o seguinte. Ivone Pereira, uma grande médium, autora de excelentes obras, a exemplo de Memórias de um Suicida, né? Esqueci o nome aqui das outras agora, que esse foi o que eu tenho mais contato, já tive. Mas ela falava o seguinte, que dia 1º de janeiro, ela começava a leitura de toda a obra básica. E ela lia de tal forma que dia 31 de dezembro ela encerrava a leitura. Aí dia 1º de janeiro ela começava de novo. Isso é só para a gente ter uma noção do quanto nós precisamos estudar, refletir e absorver a mensagem dos Espíritos, para que possamos ter essa certeza da bondade de Deus, a certeza dessa proteção infinita o tempo inteiro, a certeza de que somos fadados a ser felizes. A gente pode acelerar esse processo ou não, né? Então depende de nós que a gente possa passar essa semana toda refletindo nessa realidade. E nesse momento, pedir que Jesus nos abençoe é uma absoluta redundância, porque Ele nos abençoa o tempo todo, onde quer que estejamos. Precisamos tão somente estender as mãos, né? Precisamos sintonizar os nossos sentimentos com a sua bondade legítima e perceberemos o mar infinito de bênçãos onde estamos inseridos. Muita paz a todos. E que assim seja.